dia, boa tarde, boa noite. Rafael aqui novamente com mais um vídeo sobre programação. No último vídeo eu fiz a demonstração das 4 operações básicas do CRUD, que é criar, ler, atualizar e deletar, certo? Criamos um banco de dados chamado MyAPI2, criamos uma tabela chamada Products e cadastramos alguns produtos lá dentro para fazer a demonstração básica do CRUD, certo? E também o vídeo anterior a intenção era demonstrar como fazer uma API simples, entendeu? Vamos dar continuidade àquela API, só que agora nós vamos criar uma tabela chamada Users para usuários, onde eu vou fazer o CRUD, claro, mas também eu vou demonstrar aqui o uso da ferramenta Decrypt para fazer a criptografia da senha. Então vamos lá, vou abrir aqui o VS Code. Vou abrir aqui a pasta do projeto anterior para darmos continuidade. Foi essa aqui, MyAPI. Ok, eu não sei se você lembra bem, mas no último vídeo nós começamos primeiro criando a base de dados, né? E criando a tabela. Como a base de dados já está criada, vamos apenas criar a tabela. Eu vou aqui no meu arquivo de script chamado db.sql. E aqui, vocês lembram que eu criei essa aqui para criar produtos. E já está criado aqui, ó, Create Table Users, para criar a nossa tabela de usuários, certo? Como eu já demonstrei como fazer isso aqui já veio feito, já tinha feito. Então vamos só copiar e colar. Criei um ID do tipo integer, que é uma chave primária e auto-incremente. O nome de usuário vai ter que ter no máximo 30 caracteres, esse nome de usuário. Ele não pode ser nulo e é único. Não pode ter 2 usuários com o mesmo nome no banco de dados. Isso aqui é uma camada de proteção do banco de dados. Mas essa verificação a gente também pode fazer na aplicação, antes de chegar aqui, certo? Aqui seria a última proteção para não deixar 2 usuários com o mesmo nome. E um campo chamado senha, password, que tem aqui um length de 255. O motivo de ter 255 vocês vão descobrir já, então eu vou explicar daqui a pouco. E os timestamps, o created at e o updated at, que vocês já sabem para que isso aqui funciona, certo? Ok, beleza. Vou copiar isso aqui. Vou abrir o meu terminal, onde eu vou abrir o MariaDB, que é o banco de dados que eu estou usando. Para entrar lá em MariaDB, traço U de usuário, aqui é root, traço P de password. Opa, errei aqui a sintaxe MariaDB. Vou colocar aqui a senha. Vou dar aqui um show data bases para me listar os bancos de dados que estão criados. E o banco de dados MyAPI2 já está aqui criado, da último vídeo, certo? Deixa eu limpar aqui a tela. System clear. Eu vou entrar aqui dentro do banco de dados chamado MyAPI2, ponto vírgula. Ok, já estou dentro dele. E vou digitar o comando show tables. Vamos ver as tabelas criadas dentro desse banco. Tabela products. Não tem a tabela usuários ainda. Copiamos e colamos. Copiamos essas informações. Vou colar lá. Colei, dei enter e pronto. Query ok. 0 linhas afetadas. Deixa eu limpar aqui a tela novamente. Melhor digitar. Vou dar aqui um show tables. Agora nós temos a products e a users. Deixa eu mostrar aqui a descrição da tabela users. Desk users, ponto e vírgula. Exatamente do jeitinho que está aqui que nós criamos. Ok. Tabela criada. Apertei sem querer aqui. Tabela criada. Se eu vir aqui e digitar query select all from users, ponto e vírgula, não vai ter nada, tá vazia. Então pronto, primeira coisa que nós vamos fazer do CRUD é criar a função para criar um usuário, certo? Então vamos lá, vou fechar esse arquivo. O arquivo principal aqui está aberto, certo? Vou começar pelo repositório. Criar um arquivo chamado users repositories.
seguindo o mesmo molde do products, certo? Aqui no usuário vai ser a mesma coisa. Eu vou importar o Prisma Client. Não, perdão, tem uma coisa que está faltando, certo? Não vou importar o Prisma Client agora. Eu vou vir aqui no esquema, no esquema.prisma, porque o Prisma não sabe ainda que tem uma tabela users criada, certo? Que eu acabei de criar. Então primeiro eu tenho que vir aqui, fazer a mesma coisa. Vamos lá, model, users, abre, fecha a chave, e aqui dentro vai ter o ID. Não vamos perder muito tempo, vamos só copiar e colar. Vai ser a mesma coisa, é um ID, que vai ser um integer, e vai ser um @id, que quer dizer que ele é uma chave primária, entendeu? O Prisma reconhece a primária como @id. E por padrão, @default, ele vai auto-incrementar. Já existe essa função aqui dentro do Prisma já criada por padrão, para nos ajudar, e ele já vai entender que isso aqui vai ser auto-incrementado. O próximo campo lá, no nosso banco de dados, desk users, é o username, que é uma string. Eu poderia muito bem setar aqui, colocar as mesmas informações aqui, ó, que aqui vai ser um varchar de 30, como por exemplo fazendo isso aqui, @db.var, eu acredito que seja assim, varchar, ou aqui é um v minúsculo. Deixa eu tentar, vamos arriscar, um varchar de 30. Vamos ver se isso aqui vai dar certo, tá? Vamos tentar. Para que o Prisma entenda exatamente como é que está lá, certo? Porque se eu deixar aqui username string, como eu deixei aqui, o Prisma vai pensar que é por padrão é 255. Mas se eu quiser especificar Prisma, é só 30, tá? Aí eu faria isso aqui. Mas vamos ver se eu acertei a sintaxe, tá? Vamos descobrir daqui a pouquinho. E o próximo é password. Password, que também é um string. E é um @db.varchar, que eu acredito que eu esteja acertando a sintaxe. E como eu coloquei lá no banco de dados, é um varchar de 255. Um length de 255 posições, vamos dizer assim. Ok. E o updated at e o created at vai ser igual. Isso aqui não vai mudar. O padrão é o mesmo. Show de bola. E aqui embaixo, lembra que lá no banco de dados, o nome da tabela é users, com U minúsculo. E aqui eu estou mapeando um model chamado users com U maiúsculo. Ele vai olhar isso aqui, o Prisma, vai procurar lá no banco de dados uma tabela chamada users com U maiúsculo, não vai achar. Eu posso muito bem colocar aqui um minúsculo. Mas aqui eu já comecei como padrão, criando os moldes com a primeira letra maiúscula. Então eu vou continuar o mesmo padrão. E vou dizer, ó, não existe o Prisma, @map. Abre e fecha parênteses, e abre e fecha aspas. Eu estou dizendo, Prisma, não existe uma tabela users com U maiúsculo. Existe uma tabela users com U minúsculo, desse jeito aqui. Aí o Prisma vai saber que esse model se refere à tabela users lá do banco de dados. Users com U minúsculo lá no banco de dados. Então, ok. Aqui a estrutura está ok. ID, username, password, created at. ID, username, password, created at. E vamos ver se o Prisma vai conseguir criar o nosso model dessa forma. Esse comando npx prisma generate, o Prisma apenas vai ler o model, vai lá no banco de dados e vai ver se tem um igual lá, certo? Não vai fazer nenhuma modificação no banco. Então vamos rodar esse comando. Vamos ver o que vai dar. Ó, e ele rodou sem dar nenhum erro. Foi o que ele disse aqui. Está dizendo que as variáveis de ambiente foram carregadas desse arquivo.emp, ok, o nosso arquivo.emp está ali. E está dizendo que tem uma atualização disponível. Acredito que do Prisma Client. Não vamos atualizar o Prisma Client no momento não. Eu vou limpar aqui o terminal. E até então deu tudo certo. O nosso model está criado. E o Prisma não reclamou de nenhuma sintaxe errada. Então isso aqui eu acertei a sintaxe, era como eu lembrava mesmo. Ok, fechando o esquema.prisma, vou colocar aqui minha aplicação para rodar já. Está rodando aqui nesse endereço. A rota que criamos anteriormente era products e a subrota get all products. Vamos ver como é que tá funcionando. Tem apenas esses dois produtos lá criados. Beleza, tá ótimo. Fecho aqui.
Então vamos lá, vamos voltar para cá para o arquivo que eu criei. Vou importar o Prisma Client lá do @Prisma Client, esse aqui, ó. Show. Vou criar aqui uma constante chamada Prisma. E nela, toda vez que eu chamar essa variável Prisma, ela vai sempre se referir ao Prisma Client, que eu importei aqui agora. Sempre que eu chamar ela, vai ser um novo Prisma Client. Ok. Então vamos lá, primeiro criar a função para criar um usuário aqui no repositório. Create user. Vai ser igual, né? É uma constante igual. Ela vai ser assíncrona. Opa, aqui é async. Ela vai esperar lá no controlador um body, error function. E aqui eu vou guardar dentro de uma variável chamada user essa operação que ele vai realizar. Como é uma função assíncrona, aqui ele vai ter que esperar o prisma. Estou chamando essa variável aqui, prisma. Ponto. Aqui já está. Products e users. Eu não estou trabalhando com a tabela produtos, estou trabalhando com a tabela usuários. Clico aqui em users. Dou outro ponto e aqui tem os métodos do prisma. Como eu quero criar, eu vou usar um método chamado create. Existe create many, mas eu não vou criar muitos usuários, eu vou criar um usuário, quero só um. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, coloco aqui para baixo, dou um enter. E aqui, o prisma, quando vai salvar alguma coisa, ele vai esperar o body, como aqui está dizendo. Só que para você dizer, o prisma salva isso aqui, eu preciso dessa opção chamada data. O que tiver dentro desse data é que o prisma vai lá no banco e vai salvar. Ele vai salvar o que tiver dentro do body. Depois que ele fizer isso, eu quero que ele me retorne o objeto que ele criou, que está guardado dentro da variável, da constante chamada user. Vai me retornar o user completo. E claro, essa função precisa ser exportada, porque o controlador vai usar ela. Então, ela precisa ser exportada, certo? Se eu colocar o export aqui na frente, quer dizer que outro arquivo de outro lugar vai poder vir aqui usar essa função. Ok, repositório, função de create user no repositório criado. Vamos para o controllers, controlador. Vou aqui na minha pasta controllers. Vou criar um novo arquivo chamado users controllers.js. Users controllers.js. Ok. Por padrão, na sequência, o repositório é o último. Vou deixar ele aqui. E aqui eu vou importar tudo como users. Aqui pode colocar qualquer nome, tá? Mas vou botar user repositories from lá dentro da pasta repositories, que eu criei esse arquivo user repositories aqui, certo? /barra repositories barra users repositories.js. Ok. Dentro aqui do meu controlador, agora sim, eu vou criar a função já dentro do controlador que vai criar um usuário. Referente a criar um usuário. Const. Eu posso colocar o mesmo nome que está aqui, ó, não tem problema nenhum. Create user. É até bom que fica bem sugestivo. Essa aqui é uma função que vai criar um usuário. Igual, vai ser uma função assíncrona que vai esperar uma requisição e uma resposta. Ele sempre faz isso. Error function. E pronto. E aqui dentro, eu vou criar tudo que relacionado a banco de dados, certo? Por exemplo, esse controlador, ele não está fazendo as coisas só aqui dentro do JavaScript. Ele vai ter que sair, entrar dentro de um banco de dados e retornar para alguma coisa. Então, para ficar melhor lidar com os erros que possivelmente possa dar, é sempre interessante colocar o controlador tudo dentro de um bloco try-catch. Colocar todas as requisições aqui dentro, e se der erro, vai vir aqui para dentro do cache. Ok? Então, vamos lá. Vou criar aqui uma constante chamada user, uma variável constante chamada user, que vai esperar o resultado que vai vir lá do repositório. Eu vou chamar aqui aquele user repositório que está bem aqui, ó. Deixa eu copiar e colar aqui. User repositórios. E eu vou colocar aqui um ponto e vai aparecer todas as funções que está criada lá dentro dele. Eu só criei uma até agora, chamada create user. Abre e fecha parênteses. E ele está esperando, se você vir aqui no repositório, o create user está esperando o body, certo? Aquele arquivo que chamar essa função aqui dentro
vai ter que mandar esse body para cá para ela poder fazer a requisição. Então, onde é que está vindo o body aqui? O body está vindo aqui dentro da requisição. Então, eu vou colocar rec.body. Lá dentro do rec tem várias coisas. Tem o rec.body, tem o rec.params, tem o rec.query, que é query. Tem várias outras coisas lá dentro, mas os três principais são esses, que é o body, o params e o query, entendeu? Nesse caso, eu só vou precisar do body, e dentro dele vai estar, e lá para essa função user repositories, eu vou enviar o rec.body. Lá no controlador de products, eu fiz isso aqui, lembra? Eu desestruturei, eu criei uma outra constante aqui, chamada body, e disse que essa constante seria igual ao rec.body. Eu também posso fazer isso, não tem problema nenhum, certo? Eu posso fazer isso aqui, ó, desestruturar. Dentro ali eu criei uma chamada body que vai ser igual a isso aqui. Eu posso simplesmente usar esse body aqui ao invés de rec.body. Isso aí vai de cada um, não tem problema nenhum, tá? Vai de cada qual, de cada um para cada um. Então pronto. Const.body vai ser igual ao rec.body. Então toda vez que eu chamar essa variável, vai ser a mesma coisa que chamar isso aqui, entendeu? Então pronto. O try, ele vai dentro, eu estou guardando toda essa requisição aqui dentro da variável chamada user, que vai lá no repositório, por sua vez, que vem para cá, que vai lá no banco de dados. Se der tudo certo, vai retornar o que ele gravou lá. E se der tudo certo aqui, vai retornar o que o repositório gravou. Então, eu vou dar mais um enter aqui. E aqui embaixo, eu vou retornar, se der tudo certo, ele vai retornar uma resposta. Dentro dessa resposta vai vir um status. O status de que foi lá no banco e conseguiu criar uma linha é o 201. Depois desse status, ele vai me retornar um JSON. E dentro desse JSON, eu quero que ele me retorne o usuário aqui, ó, o objeto que ele criou, certo? Se der tudo certo, isso aqui vai ser retornado. Se der errado, vai retornar uma resposta com o status de 500, vou colocar 500, que é um status de erro, ponto, um outro JSON, só que dessa vez com um erro, dentro que está dentro do cat aqui. Ele vai nos falar o que foi que deu errado, certo? Então pronto, a nossa função dentro do controlador de criar um usuário já está feita. Como essa função vai ser usada por outro arquivo, eu vou ter que exportar ela, certo? Eu vou ter que deixar ela disponível para ser exportada, para que outro arquivo possa usar. Então, tudo bem, vamos aqui para agora para a nossa pasta routes. A pasta routes é que vai chamar essa função aqui, ó. Routes, vou criar um novo arquivo, users routes.js. Vou colocar aqui como primeiro, porque primeiro é routes, depois controllers, depois repositórios. Vamos para cá. Aqui dentro do routes, eu vou importar um express. De express, lá do express. E aqui já vou criar uma constante chamada router, roteador, igual. Essa router vai ser igual ao express, ponto, dentro do express tem outra habilidade chamada router. Abre e fecha parênteses. Então pronto, sempre que eu quiser usar o express.router, eu só preciso chamar agora essa variável chamada router. E aqui embaixo, por padrão, eu vou exportar ela. Só vai existir ela de função aqui para ser exportada. E aqui no meio, eu vou colocar um router, certo? Lembra que eu quero criar um usuário. E toda requisição que cria uma requisição post, abre e fecha parênteses. E aqui dentro ele vai ter que me dizer qual é a subrota. Vai ser /create user, que vai usar, né, e depois que ele acessar essa rota, ele vai querer saber, pronto, depois que eu estou aqui agora eu faço o quê? Eu vou chamar o controlador. Só que como é que eu vou chamar o controlador aqui dentro? Eu vou primeiro ter que exportar, ter que importar na verdade. Import tudo como users controllers from barra, tá dentro da pasta controllers, barra de novo, o arquivo user controllers.js. Então, depois que ele acessar essa subrota chamada create user, daqui ele vai ter que fazer alguma coisa. Ele vai fazer assim, ele vai chamar o arquivo user controllers. Vou botar aqui, user controllers, certo? Ele chamou o arquivo user.controller, o user controllers. Mas qual função dentro desse arquivo que ele vai usar? Ponto.
ele vai usar a função createUser. Aqui não precisa colocar nem abrir nem fechar parênteses, tá? É só isso aqui. Ok. Só que antes de chegar nessa subrota, ele vai ter que vir aqui no arquivo, ele vai ter que vir da rota principal, que está aqui dentro do arquivo principal do nosso servidor. Eu vou colocar ele bem aqui. Vai ser a mesma coisa aqui, ó. Aqui eu vou importar. Eu vou chamar essa importação de users routes. Aqui você pode chamar do que você quiser, tá? Mas fica mais sugestivo se eu colocar o que ela quer dizer. From, ponto, barra, eu vou dentro da pasta routes, barra, e vou chamar o arquivo user routes que eu acabei de criar. E aqui é o arquivo da rota products, né? É a rota da tabela products. Eu vou fazer a mesma coisa, app.use, abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas, e coloco aqui a rota principal para usuários, que é barra users. Saio de dentro das aspas, coloco uma vírgula para separar e chamo o arquivo de rotas, de subrotas na verdade, certo? Então pronto, sempre que o front mandar uma requisição e ele mandar para o endereço lá, localhost 2.3333 barra users, ele vai bater aqui, que por sua vez vai bater nesse user.routes, que por sua vez vai bater nessa subrota aqui, ó, que por sua vez vai chamar user controllers, que por sua vez vai chamar essa função, que por sua vez vai chamar essa outra dentro do repositório, certo? Essa é a brincadeirinha que ele faz, é essa rota todinha que ele faz, certo? Então já temos tudo certo aqui, ó. O arquivo principal está aqui, ele vai chamar isso aqui, que por sua vez vai chamar isso aqui, que por sua vez vai chamar isso aqui, que por sua vez vai chamar isso aqui, e vai retornar isso aqui, que se der certo vai retornar isso aqui, e se der certo vai retornar isso aqui lá para o usuário, lá para o front, tá entendendo? Então vamos ver se tudo isso vai dar certo. Nosso servidor já está rodando. Vou abrir aqui o meu Insomnia. Vou fechar isso aqui. Eu já tenho aqui uma pasta para MyAPI, que eu tinha criado no vídeo anterior. A pasta Products, que está aqui as requisições dos produtos. E daqui a pasta Usuários. Não tem nenhuma aqui dentro, certo? Vou entrar aqui de novo, vou aqui na setinha, vou criar uma nova requisição HTTP. Como nós temos a intenção de criar um produto, então não vai ser um método GET, vai ser um método POST. O endereço da nossa API é http://localhost 2.3333 barra, ó, a rota principal é users, barra users. E depois que ele vem aqui, ele chama esse arquivo de subrotas, que por sua vez, para criar, tem que ser nessa rota, createUser. Então, barra create traço user. Pronto, acabou aqui. Daqui não existe mais nenhuma outra barra para alguma coisa. Daqui ele vai chamar a função que espera o quê? Espera receber um body lá dentro do REC. E é o que a gente vai fazer aqui no Insomnia agora. Eu estou aqui na minha rota post, no endereço da minha API, na rota de usuários, na subrota que eu criei para criar o usuário, e vou ter que enviar um body. Um body do tipo JSON. O que a API espera dentro desse body? Vamos voltar aqui para o nosso banco de dados. Ele espera um usuário que tenha o ID não precisa, porque vai ser auto-incrementado. Isso aqui o próprio banco de dados vai fazer. O createRet ou updateRet também não precisa, que vai ser colocado lá automaticamente. Mas ele quer um username e um password, tá vendo? E é isso que nós vamos mandar no formato JSON. Abre e fecha chaves. Opa. O formato JSON é assim, ó. Abre e fecha aspas, coloca lá o username. Saiu da aspas, coloca 2 pontos. E abre e fecha aspas de novo para colocar a informação. O nome do usuário vai ser Rafael. Rafael, vírgula, vai colocar uma nova chave. E o próximo vai ser password. Eu saio 2 pontos. E dentro do password eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Exatamente como aqui pede, ó. O nome do usuário, que é uma string, e uma senha, que é outra string. Voltando para o Insomnia, vamos ver se isso aqui vai dar certo. Se eu não errei nenhuma sintaxe, eu não errei nada. Vou clicar aqui no botão chamado Send, que quer dizer enviar, e vamos ver o que vai dar. Ó, ele retornou o objeto criado.
o ID1, nome do usuário criado, senha criada, pererete ou pererete, exatamente no horário atual que está aqui. Lembrando que isso aqui é horário universal, é o horário Zulu. Não é o horário do meu computador aqui, ó. É o horário do meu computador, mas no formato Zulu. Ok. Só que tem um pequeno problema. Eu não sei se eu falei no começo do vídeo, mas eu ia demonstrar o uso do bcrypt para criptografar a senha. Ele salvou sim no banco de dados, mas não salvou criptografado. Ele salvou do jeito que eu digitei. Se eu voltar aqui no meu MariaDB e colocar aqui no select all from users, ponto e vírgula, ele vai mostrar aqui o usuário Rafael criado com ID1, mas a senha está aqui do jeito que foi escrita. Isso aqui não é uma boa prática. Eu vou limpar aqui o terminal para ficar mais fácil a visualização. E isso não é uma boa prática. Então, o que acontece? O repositório pega o byte do jeito que veio e salva no banco de dados. Ele não quer nem saber o que veio. Você mandou assim, eu vou salvar lá assim, certo? O nome aqui, ó. O interessante seria o controlador fazer esse trabalho. Antes de enviar o byte para o repositório, o byte já ir com a senha criptografada, certo? Então, nós podemos fazer isso aqui agora. Deixa eu ver se eu já instalei o bcrypt aqui no nosso projeto. Eu vou aqui no meu package.json. E sim, o bcrypt já está instalado, certo? O bcrypt já está instalado. Para quem não sabe instalar o bcrypt, você pode vir aqui na documentação do npm e colocar assim, npm bcrypt. Bcrypt, tá bem aqui. E ele aqui dá a função para instalar, o comando para instalar, na verdade, npm i, que quer dizer install bcrypt, entendeu? E pronto, e aqui você instalaria. Só que já está aqui nas minhas dependências, o meu projeto já tem. Então o que eu vou fazer agora, certo? O Rafael foi lá, ou o usuário foi lá, digitou o Rafael, colocou a sua senha e salvou no banco de dados. Só que a aplicação não está criptografando. E é isso que nós vamos fazer agora, certo? Lembra que o repositório já é para chegar aqui com o byte já formatado, já com a senha criptografada. E o interessante, quem deve ter a função de fazer isso é o controlador. Como o próprio nome está dizendo, ele é o controlador, ele controla tudo, certo? Tudo vai acontecer aqui dentro dele. Então podemos fazer o seguinte, pode ser feito fora do bloco try-catch, como também pode ser feito dentro do bloco try-catch. Então isso aqui tem que ser antes, certo? Então vamos lá. Eu vou aqui importar o bcrypt. Eu também poderia fazer isso num arquivo separado. Criar uma pasta aqui chamado, sei lá, utilitários, alguma coisa assim, e criar isso lá dentro. Mas eu vou fazer aqui dentro, certo? Vou importar o bcrypt from bcrypt. O bcrypt foi importado. Nosso servidor aqui já voltou. Então, ok. Como é que a gente vai fazer isso? Quando o front manda uma requisição, certo? Primeiro vem para o arquivo principal, para a rota principal, vem para a subrota e depois chega aqui no controlador. O controlador vai pegar ele aqui dentro do REC. Nós já temos, eu já fiz a desestruturação aqui, certo? Eu já chamei o body, o REC.body, eu já apelidei ele só de body. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer aqui o body. Dentro do body vai vir o password. E eu vou dizer que vai ser igual a, como é assíncrono, eu vou ter que esperar o bcrypt fazer essa criptografia, certo? Ele leva alguns segundos. Leva alguns segundos não. Leva alguns pequenos milésimos de segundos. Mas o JavaScript tem que esperar ele terminar, certo? Então eu vou chamar o bcrypt agora. Dentro do bcrypt existe uma função chamada hash. Abre e fecha parênteses. E o que ele espera? Ele espera a senha que o usuário mandou, que vai estar dentro do body.password, que vai ser ele mesmo. E depois, vírgula, o que o bcrypt quer? Ele quer a força da criptografia. Isso aqui é a documentação do bcrypt, não é nada que a gente está inventando, certo? Ele tem lá dentro da documentação, ele tem, deixa eu ver se tem aqui, uma coisa chamada salt. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Tá aqui, ó, salt rounds. A mais forte é 10, certo? Mas tem aqui uns métodos, ó, para criar o hash de uma senha, de um password. Tem esse gensalt aqui, deixa eu ver, tem uns métodos aqui, ó. Tem uma técnica 1,
e a técnica 2. Eu acho que não estou usando lá, eu estou usando essa técnica aqui, a técnica 2. Que é o bcrypt.hash. Ele quer a senha que o usuário digitou, que é uma senha de texto plano, uma senha comum, uma string que ele digitou, e a força da senha, que é o salt rounds, entendeu? Então, o salt rounds aqui vai ser mais forte que o bcrypt, que ele tem lá configurado nele, que é a força, vamos dizer assim, de número 10. Então, o body, quando o front mandar uma requisição, né, mandar o body, ele vai vir aqui, desestruturar, ele vai apelidar o rec.body só de body. Aí o try, que ele vai fazer? Ele vai pegar o body.password e vai dizer, ele vai ser igual a isso aqui, ó, a ele mesmo, só que criptografado pelo bcrypt. E quando chegar aqui, ele não vai mais ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele já vai ser uma coisa totalmente diferente. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos testar. Vou voltar para o meu Insônia. Eu não vou mais criar o Rafael, que já existe. Eu vou criar o Rafael 2. O Rafael 2 também vai ter a mesma senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora vamos enviar e vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Ele retornou o objeto criado. Ele criou o Rafael 2 com o ID de número 2. Aqui o Rafael 2. E a senha não é mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora é esse emaranhado de caracteres aqui, ó. Se eu for aqui no meu banco de dados e digitar um select all from users, ponto e vírgula, já tem o Rafael ali e o Rafael 2 está aqui, só que com a senha totalmente protegida, criptografada. Ninguém vai olhar para esse aqui e dizer que é de 1 até 8. Não tem como. Não vai ter como alguém deduzir que senha é essa, sabe? Então já temos aqui uma criptografia de senha já bem funcional. E se por um acaso essa informação do banco de dados vazar, ninguém vai saber a senha do usuário. Ninguém saberá. Então, ok. Show de bola. Olha só que maravilha. Senha criptografada. Certo? Vamos criar um novo usuário. Vamos criar o Rafael 3. Rafael 3. E vou colocar a mesma senha. De 1 até 8. E vou dar um send. O Rafael 3 foi criado. ID 3. Com a senha dele está aqui. Só que reparem bem que se eu voltar aqui no meu MariaDB e selecionar todos os usuários de novo dessa tabela, você vai ver que o Rafael 2 e o Rafael 3, o hash foi diferente para os dois, ó. Embora a senha seja igual, mas o hash é diferente. Então, o bcrypt ele cria hashes diferentes para a mesma senha. E isso é uma característica muito boa dele. Ou seja, se o hash fosse todo igual, se a pessoa descobrisse que aquele hash era aquela senha, então ia saber todo mundo que usa aquela mesma senha. Então, seria um pouquinho perigoso. Então, é isso. Usuário criado, senha criptografada, certo? E tudo certo. Vamos criar mais um usuário. Vamos criar mais um usuário aqui, certo? Vou botar aqui Rafael 4. Vou mudar aqui a senha. Vou colocar ABC123. ABC123. Rafael 4 criado, tá ali. E mais uma vez o hash também foi criado. Selecionar tudo aqui de usuários. Tá aqui os hashes criados, todos eles são diferentes. E ninguém vai deduzir que isso aqui é um ABC123. Então não importa que você coloque lá. Ele vai criar um hash com esse mesmo tamanho, ó. Antigamente o bcrypt criava um hash muito maior que esse. Eu não sei porque agora essa versão dele está criando só isso, mas depois eu vou descobrir do porquê que ele está fazendo isso. Bom, então eu acredito que já deu para entender como que se usa o bcrypt, certo? O bcrypt está aqui. A gente, antes de enviar para o nosso repositório, a gente já tem que já criptografar a senha para enviar para cá já criptografado, entendeu? Bom, é isso aí, né, minha gente? O bcrypt foi criado, ou a função de criar usuário foi criada. A nossa maneira de criptografar uma senha também já foi. E acredito que o objetivo desse vídeo já foi alcançado. Bom, tenha um bom dia, uma boa tarde ou